Olá, meu amigo e minha amiga. Eu estou aqui para falar de um assunto que leva muita gente às lágrimas, tanto de saudade, quanto de alegria, quanto de raiva. Renato Russo. 20 anos atrás, o Renato morreu por causa da AIDS. Morreu deprimido, morreu enclausurado e afastado dos holofotes da mídia. O Renato, ao contrário do que todo mundo imagina, foi tudo menos um compositor natural, muito aquém daquilo que a gente pode chamar de um artista com espontaneidade. Muito pelo contrário. De uma certa maneira, o Renato era, em termos de marketing artístico, quase maquiavélico. Mas não no sentido ruim, não. O Renato era um cara que traçou uma estratégia muito rigorosa para que ele e a sua banda, Legião Urbana, da qual ele era realmente o líder. O Renato foi um cara que manejou com uma mão de ferro toda a carreira do Legião Urbana. Claro que ele era um letrista muito acima da média e continua sendo ainda hoje. Só que o grande mérito do Renato era que ele lia muito. Nada como ler bons livros e ouvir bons discos, né? Ele buscava frases e conceitos retirados de muitos livros, dos quais pouquíssima gente tem conhecimento, e ele copiava essas frases e dava uma garibadinha ali e transformava em letras que todo mundo achava geniais. Ele pegava o que estava pronto, regurgitava e você achava que era novo. A mesma coisa valia para a música. Renato Russo plagiou muitas músicas de bandas inglesas dos anos 80, Au Pairs, Gang of Four, Flashtones, Undertones. Um monte dessas bandas tiveram as suas canções meio que surrupiadas pelo Renato. E o Renato admitia isso. Não foram poucas as entrevistas em que ele falou que ele realmente copiava essas canções, justamente ele queria mostrar que com isso ele conseguia enganar facilmente a imprensa brasileira. Então tudo isso que eu estou falando, na verdade, não é achismo. O próprio Renato sabia disso. Nos 20 anos da morte do Renato, o que fica aqui é a imagem e a ação de um cara que soube, como muito poucos na história da música brasileira, a manipular as gravadoras e a grande mídia com uma inteligência, essa sim, muito acima da média. Fala a verdade, você chorava ouvindo as canções do Renato Russo, né? Yahoo!